11h08 e a gente abre falando de política, isso porque hoje tem reunião importante em Brasília com governadores. Ratinho Júnior é presença confirmada, inclusive, para discutir questões da frente agropecuária e, obviamente, aí a onda de invasões do movimento sem terra que acontece em propriedades privadas em alguns locais do país. Quem vai trazer os detalhes dessa conversa e desse encontro que acontece em Brasília é a Manuela Niklevix. Oi, Manu, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia mais uma vez para você, para Camila e para todo mundo que segue com a gente aqui na Jovem Pan News. Essa reunião deve começar logo mais, a partir do meio-dia, lá em Brasília. Foi um encontro organizado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que vai se reunir, então, com alguns governadores para debater a onda de invasões em propriedades privadas no nosso país. Ratinho Júnior, governador do Paraná, que é do PSD, é presença confirmada nesse evento, assim como outros chefes de executivo estadual, como, por exemplo, o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, e ainda o governador do Mato Grosso, que é o Mauro Mendes. Quem organizou esse encontro foi o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é um deputado paranaense, deputado federal Pedro Lupion. Ele encabeçou tudo isso depois dessa série de ocupações, então, que estão sendo registradas, principalmente neste mês, por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, por conta do chamado Abril Vermelho. Em alguns estados, o MST chegou a ocupar as sedes dos escritórios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para pressionar por uma mudança dos superintendentes regionais. No fim de semana, depois de críticas do próprio governo federal, integrantes do movimento prometeram desocupar uma área de preservação ambiental da Embrapa, por exemplo, em Petrolina, lá em Pernambuco, e ainda a sede produtora de papel e celulose Suzano, em Aracruz, no Espírito Santo. Bom, Rafa e Cami, mas além deste, que é o principal assunto aí dessa reunião que acontece logo mais lá em Brasília, também estará em discussão o direito de propriedade e o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A frente ainda quer aproveitar o momento para antecipar algumas informações para os governadores que estarão presentes sobre o novo Plano Safra, que vai ser anunciado no próximo mês pelo governo federal. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Manu. É o seguinte, a gente vem acompanhando aí as ações do MST nos últimos tempos. A Rede Jovem Pan tem trazido, inclusive, a questão da cobertura, das investigações dentro do parlamento a respeito dessa situação e traz muitas críticas à questão do comportamento. A gente está perguntando para nossa audiência, Camila, hoje a opinião do ouvinte. O MST está agindo livremente no país? Você pode entrar lá no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, fazer a sua análise, deixar o seu voto, a sua participação, ou também pelo nosso WhatsApp, 41984181071. O movimento, Rafa, tinha muita expectativa com esse novo governo, justamente por conta desse alinhamento ideológico e por conta disso, para chamar a atenção, inclusive, lançou esse movimento que é o Abril Vermelho. E eles começaram com uma invasão numa fazenda da Embrapa, o que causou um desconforto, inclusive, entre as lideranças ali do MST e o próprio governo federal. O que dizem lá nos bastidores de Brasília é que Lula ficou bastante irritado com isso, porque não estamos falando de uma área improdutiva, a gente está falando de uma área que é destinada para pesquisa, então houve ali um desentendimento, um mal-estar entre as lideranças do movimento e o governo federal, e claro que depois disso eles continuaram ali, saíram dessa fazenda, mas continuaram com outras ações dentro desse Abril Vermelho, e aí chegaram a fazendas da Bahia. Por lá já há uma grande articulação de produtores, de fazendeiros, e há a preocupação de outros estados que são produtores, por isso inclusive que Ratinho Júnior vai a Brasília. Eu conversei agora há pouco com o Toninho Vancher, que é o líder da nossa bancada no Congresso Federal, e ele, que está afastado esses dias por motivos pessoais, me diz que a princípio não houve um convite oficial da bancada do Paraná para participar dessa reunião aí que deve discutir essa questão, mas há também uma expectativa, e a gente ainda não tem confirmação, mas está aqui tentando, Rafa, estou conversando com vários dos nossos parlamentares para saber se o Ratinho Júnior vai aproveitar essa visita a Brasília para também tratar de outros assuntos que são prioritários para o Paraná. A gente está falando das questões do agro, que é muito importante, dessa frente econômica do país. A Manu até lembrou, que a gente tem aí o Plano Safra já para ser lançado, mas a gente também tem a discussão do pedágio, por isso há uma expectativa de, quem sabe, Ratinho possa se encontrar, por exemplo, com o ministro dos Transportes. A gente está aqui em conversa com os nossos parlamentares e ao longo da nossa programação aqui na Jovem
Jovem Pan e também nos veículos do Grupo RIC, na RIC TV, a gente deve trazer atualizações. Agora 11h13.